que eles possam estar refletindo acerca dessas informações e aprimorando os conhecimentos que eles já têm a respeito, né, da educação popular. Só que especificamente hoje, a partir do trabalho do Núcleo de Extensão NENDI, que é do qual eu sou parte da equipe, né, que a gente vem trabalhando principalmente na formação dos professores das escolas situadas no Brejo Paraibano. Para o desenvolvimento rural, aí o título, né, da aula de hoje, da programação de vocês. É o Núcleo de Extensão, foi criado em 2011 e a gente vem desde então tentando desenvolver algumas atividades de extensão voltadas principalmente para a formação dos professores. Mas sim, não é simplesmente qualquer formação. Quando a gente pensa numa formação, o que é que a gente lembra logo? Quando você diz, estou fazendo curso para ser professor. Para o que você vai estudar nessa formação? E aí? Então, olha só, não é por que essa pergunta. Às vezes a gente passa 4 anos, né, na universidade, vindo para as aulas todos os dias, fazendo atividade, fazendo tarefa, correndo para aquela prova, aquele trabalho. Quem é aquele trabalho para entregar? Então, assim, na verdade, quem está na universidade nesse dia a dia sabe, né, que a gente fica tão preocupado no que tem que fazer para chegar no final. O que é que vocês querem tanto quando terminar o curso? Estão se formando, estão buscando a profissão, a docência, ou trabalhar no bacharelado, ou também que às vezes tem o mesmo curso, tem os dois, como a psicologia, tem a formação e tem a licenciatura. A gente se esquece de estar se perguntando, né? A gente pergunta tanto o que deve fazer que esquece de perguntar, e aí, como é que eu vou fazer quando já estiver lá? Então, quando a gente construiu a ideia do núcleo de extensão, foi justamente para auxiliar nessa formação aqueles professores que estão nas escolas, né? Mesmo aquelas escolas que não têm o apoio do movimento, porque quando tem o apoio do movimento, fica mais fácil, né? Você tem, né, o movimento junto. E aquelas que não têm? E aquela professora que trabalha numa escola com 25 alunos, por exemplo, em 2 turmas, mas que numa turma de 15 ela tem do que é o atual 2º ano até o 5º. Como é que ela vai fazer para dar uma educação contextualizada? E aí, como é que a gente faz isso numa situação como essa? Como é que a gente trabalha, por exemplo, com uma equipe multidisciplinar numa realidade, num município que você pergunta, e aí, no caso da sua criança, eu acredito que deve ir para o fono, né? E a pessoa coça a cabeça e diz, onde é que eu vou encontrar isso? Será que isso acontece? Foi pensando nisso que a gente criou o núcleo de extensão. O nosso núcleo de extensão, ele hoje conta com o apoio de vários professores lá do campus de Bananeiras, entre eles o professor Eduardo Jorge, professora Jalmira, professora Ana Cláudia e a professora Francisca também participou com a gente no 1º ano. Mas o que a gente faz então? Né? O que a gente vai fazer para dar essa formação contextualizada? Eu vou chegar lá na roça e vou olhar para a professora e dizer, olha, sinto muito, mas esses 20 anos que você vem trabalhando, todo dia caminhando, andando 1 hora para chegar na escola, não se viram de nada. Tá? Eu estudei, terminei minha faculdade, fiz minha especialização, doutorado, e eu sei que a educação que você deve fazer é aquela que agora chamam de contextualizada. Coloca tudo embaixo do tapete que você fez nesses 20 anos e faz o que eu estou dizendo. Será que é assim que a gente tem que chegar lá para trabalhar a educação popular? Será que eu vou estar sendo tão, né, focado na própria proposta da educação popular se eu fizer isso? Vocês acham que vão? O que eu devo fazer primeiro? O que eu devo considerar? Até para responder a principal pergunta. Em que eu posso auxiliar, né, no trabalho pedagógico daquela docente, daquela professora? O que a gente tem que conhecer primeiro? Até para saber se o núcleo de extensão
pode fazer alguma atividade naquele espaço. Então, quando a gente trabalha com a educação, né, com a educação dessa natureza, que a gente quer contextualizar, que a gente quer contribuir, a gente tem que partir da realidade do que ele já tem. Que é o que a gente chama em pedagogia, né, em muitas outras áreas, é aquela avaliação diagnóstica. Mas não é aquela avaliação do meu ponto de vista. O que é uma escola ideal para a professora Nilvânia? Talvez a minha escola ideal não seja a escola necessária para aquela comunidade. Não para aquele espaço, não para aquele lugar, não para aquela área. Quem já foi aqui já conhece a realidade da escola situada na área rural. Levanta a mão para a gente ter uma ideia. Quantas pessoas já conhecem? E aí, tem a mesma coisa das escolas da cidade? Tem as mesmas opções? Escreve para a gente aí como é que você conhecer. Falta de material. Quantas turmas? Quantas turmas tinha na escola? Nessa que eu conheci tinha as 4 turmas. As 4 turmas. E o professor? O que é que ele tinha, né, enquanto professor para utilizar no dia a dia? De mão de obra ou de material de expediente, nada. Nada, Se só o virava livro, nos né, livros, quando tem, multisseriado, salas, multisseriado, né, que a gente vai encontrar muito. Então, quando a gente fala de levar, né, e fazer um trabalho de extensão numa comunidade como essa, é um desafio. É um desafio, mas também é algo que você tem que estar, né, quando você consegue, então, quando a gente chega lá e faz uma formação com os professores, e uma formação que para a gente, no final, tem que ser avaliada, e a pergunta maior que a gente traz para elas é: serviu para o seu dia a dia? Porque se não serviu, vai aumentar a carga horária do currículo dela? Vai. Mas e a prática? Então, mas criar um núcleo não é tão simples. Ele precisa, tem normas na universidade, precisa passar pelo, né, departamento, projeto, depois segue para o COC, depois segue para a reitoria. E tem um regimento que diz o quê? Quais são os objetivos? O que é que eu quero com o núcleo de extensão? A professora Nilvânia, com o núcleo de extensão, ela quer ganhar verba, ela quer um projeto para fazer extensão. Mas para que esses projetos? Então, no caso do nosso núcleo, a gente, como é formação de professores, a gente trabalha principalmente com cursos de extensão, né? Então, são 3 vertentes, principalmente. Curso de extensão, que a gente já ministramos em cidades como Bananeiras e Solânia. Esse ano, atualmente, a gente está fechando o que começou ano passado em Pilões, né, e Borborema. À medida que o curso que o núcleo foi evoluindo, e importante, né, para essa evolução, o financiamento. Então, nós conseguimos, desde o início do núcleo, a criação, o financiamento do PROEST. E agora, em 2014, nós estamos com o programa. Então, a gente, né, com o apoio desses programas e as parcerias, que são muito importantes, né? Então, não adianta a professora Nilvânia acordar um dia e dizer: ah, hoje eu estou morrendo de vontade de contribuir com o município tal. Se aquele município, né, não estiver, pelo menos inicialmente, aberto, né, para pelo menos ter uma parceria, porque precisa, né, principalmente o quê? Disponibilidade, um tempo mínimo para os professores poderem ser liberados para participar da formação. E por isso a importância dessa parceria, primeiro para dar, né, o direito daquela carga horária pelo menos uma vez por mês, manhã e tarde, ou 2 vezes por semana, para eles virem. Tem que ter almoço, né? Tem que ter onde almoçar. Se não tiver como a prefeitura dar almoço, eles têm que ser informados, tem que trazer dinheiro. Quando não é possível eles virem para a universidade, aí a gente vai até o município, como a gente já fez várias vezes, né, agendando tudinho com a prefeitura. Fazendo elo com o curso que vocês estão tendo. O que é que vocês têm em mente? Como é que o núcleo pode ajudar? Vamos dizer que a gente está montando a agenda do núcleo de extensão do DENIT, né, para o ano que vem. E estamos tentando estabelecer alguns temas para a gente estudar. O que é que a gente poderia estudar? Que exemplo seria de pesquisa? Autogestão. Seria um tema bom, viu? Quem trabalha com, né, educação do campo está até assegurado na lei, né? Quando diz a palavra, por trás da palavra
gestão democrática, né, que está tanto lá, tem a questão da autogestão. Isso traz que desafio? Como é que a gente convence aquele prefeito que insiste em dizer quem é que vai assumir a direção do colégio tal, e na autogestão isso não pode ser feito? Como é que a gente faz isso, hein? Como é que a extensão pode contribuir para isso? Será que é possível fazer algumas atividades, alguns eventos, mini-eventos, colóquios, cursos de extensão, em que a gente trabalhe até mesmo o que é necessário? Primeiro, o que é autogestão? A autogestão está ligada a você desenvolver autonomia, né? Então você tem a liberdade, mas é uma liberdade, né, com o pé no chão. Será que todas as escolas estão preparadas para isso? Será que todos os espaços públicos do Brasil, quando a gente pensa Paraíba, estão preparados para assumir uma autogestão? Estão ou não? Mas isso quer dizer que eles não têm o direito? Tem direito. O que falta para isso é que eles têm que ter experiências, oportunidades para poder aprender a se autogerir. Então, o nosso desafio, enquanto núcleo de extensão, pegando esse exemplo, seria criar oportunidades para contribuir, porque o núcleo não é quem resolve tudo, contribuir nesse processo de autogestão. Né? Que formação, que trabalho a gente pode ter com as pessoas ligadas aos municípios. Então, seria nesse sentido e nessa ordem. Que outro tema eu posso estar pegando? E aí, o que é que esses meninos estudariam? Aí, o que é que você estudaria? O público e o privado dentro da educação do campo. Diferenças entre o público e o privado dentro da educação do campo. Também poderia ser outra vertente. Talvez a gente não encontrasse, pensando na questão da contextualização, tanto espaço, porque geralmente no campo, quando a gente pensa no campo, vai encontrar o que de escola? Mais escolas públicas e escolas municipais. Mas isso não quer dizer que ele não pode ir desenvolver extensão no campo. Ele pode a partir do quê? Ele pode estar analisando, quando a gente pensa em qualidade, o que tem no privado que falta do campo, que a gente poderia levar para aquela população. Tem muita gente, eu conheço, né, já vi muitas situações, relatos de professores que dizem: eu trabalho na pública e trabalho na particular. Pergunta para o professor: trabalha do mesmo jeito? Muitas vezes a própria gestão municipal acha que não precisa, né? Ou então faz aquela formação única para todo mundo. Ele tem que ter tantas horas por ano de formação. O município tem que oferecer. Convida, né, a professora Nilvânia, liga a professora Nilvânia na véspera: ei, professora Nilvânia, pode dar uma formação aqui? A gente tem que dar a formação agora em fevereiro, a aula começa para a semana, tem que ser agora. Mas eu vou falar de quê, mesmo? Não, professora, a senhora escolhe. Né? Não tem nada de educação, né, contextualizada. Eu vou escolher o que eu acho importante. Se a professora ainda vai escolher inclusão, né, for uma necessidade daquele grupo de professores, maravilha. Se a professora Nilvânia está fazendo o doutorado dela e passou a semana estudando sobre outro autor e achou importante falar daquele autor, ela vai falar também. Né? Agora, para o público não vai ter importância nenhuma. Quando a gente está estudando, está fazendo o trabalho, pensando no que você vai fazer à frente com aquele conhecimento, aí muda a vertente, muda o olhar. Não que você vá engolir tudo que lhe dizem. Você vai pensar se aquilo que estão lhe dizendo é significante ou não, tem importância ou não para o seu trabalho, para a sua vida. E é isso que o pessoal faz quando a gente chega lá, quando os professores fazem. Quando a professora, você chega na formação, ela olha para você e diz: ih, chegou mais uma. Já está dizendo o quê? O que é que ela está dizendo com isso? Ela já teve, primeiro, mais uma, ela já teve muitas formações, né? Se ela bota a cabeça assim de desespero, está te dizendo que as outras formações ajudaram? Mais uma é mais um, né? Se é um núcleo de extensão, então os projetos, as pesquisas,
cursos sejam mais do que um. Tragam algo que realmente ajude a atingir, não é que vai levar, realmente ajude quem está participando a atingir aquela mudança de realidade, aquela praxis que eu perguntei anteriormente. Porque se isso não acontecer, vai ficar difícil. Fica difícil para quem está participando do que você está ofertando. Então esse é o desafio. E essa é a mensagem que eu espero aqui para vocês. Vocês vão ter muitos desafios. Trabalhar com educação libertadora, né? Trabalhar com educação, seja no campo, ou a parte de saúde, ou a parte voltada para a gestão, de um modo geral pública, é um desafio. Ser extensionista, ser pesquisador do PIBIC ou PIBIC, ser do PIBIC é outro desafio. Mas é um desafio que para o seu crescimento profissional vale a pena. Mas só vale a pena se você estiver fazendo algo que você acredita. Daí a importância do que você escolhe estudar. Não é que você vai escolher estudar o que você já domina, não. Gente, não. Você vai ter que escolher algo interessante para vocês. Para poder vocês contribuírem com a equipe. Aí realmente ser uma equipe inter e transdisciplinar. Né? Porque por trás do núcleo multidisciplinar tem essa busca. Essa busca para fazer um trabalho em que todos participem. Essa é a mensagem hoje. Queria deixar para vocês, certo? Está sendo um prazer estar participando dessa formação continuada sobre extensão. Uma vez que eu não conhecia muito como é que se davam as problemáticas da extensão e como é que a extensão de fato ocorria, então essa oportunidade da UFPB está abrindo uma extensão gratuita para que as pessoas possam aprender como é que acontece a extensão, como é que a extensão chega a determinados sujeitos, seja do campo, seja da cidade, está sendo sem dúvidas fundamental para um aprofundamento na temática. Foi bastante proveitosa, né? E eu achei muito rico a diversidade de experiências. A gente tem alunos de vários cursos e isso para o professor é um desafio, né? Porque a gente tem que procurar contribuir, mas contribuir a partir da realidade de cada aluno, do curso que ele está fazendo e ao mesmo tempo lançar um desafio para ele, que é estar refletindo como é que através da pesquisa e da extensão ele pode estar no futuro colaborando com a perspectiva da educação popular. Minha palestra de hoje só veio sem dúvida